Aqui no centro de Brasília, um pouco distante aqui onde eu estou na periferia de Brasília, tem o cemitério Campo da Esperança. Nesse cemitério Campo da Esperança tem um túmulo lá, que amanhã é dia de finado, é um dos túmulos mais visitados. Porque muita gente acredita que a criança que lá foi enterrada faz milagres. Muita gente acredita. Eu mesmo acredito. Essa criança que lá está enterrada nesse túmulo, no cemitério Campo da Esperança, no centro da capital do Brasil, ela foi assassinada de maneira cruel. Um dos crimes mais cruel da história da violência contra crianças em Brasília. Então essa criança sofreu violência, sofreu abuso sexual, apanhou, foi humilhada, foi judiada. E hoje acredita-se que ela faz milagres. Inclusive eu fui no enterro de um amigo há uns 2 meses atrás, lá no cemitério Campo da Esperança. Fui lá visitar o túmulo dessa criança que lá foi enterrada e que faz milagres. Ela intercede com Deus e tem ajudado muitas pessoas. Lá eu vi bilhetes de agradecimento, bilhetes pedindo graça, velas acesas, né? E você vê lá pela movimentação, pelas flores, pelo cuidado que tem o túmulo, você vê que é um túmulo bastante visitado. E é esse hoje o caos que eu vou contar para vocês. Tô aqui cozinhando ali um pezinho de porco no feijão pro almoço e vou aproveitar e vou contar esse caos para vocês. Se vocês gostarem do caos, se vocês tiverem paciência aí para assuntar até o final do caso, eu já chamo vocês logo para dar um joinha e para se inscrever no nosso canal, e assim você ajuda nós a fortalecer a cultura do caos caipira, a cultura antiga, porque no meu tempo, no tempo ainda mais antigo antes de mim, né, era tradição, era costume, era informação, era aprendizado, era diversão, os mais velhos sentarem assim, né, ao pé de um fogão a lenha, tomando um cafezinho do bolo, pitando um cigarro de fumo com a poeirinha cheiroso e contava causos, né, para nós. Na minha casa, por exemplo, na casa de meu avô, dos meus pais, eram pousadas de tropeiros, de boiadeiros, de padres, de viajantes, de doido, de mendigo, de andarilho. E todos traziam um caos e contavam para nós. A nossa diversão era estar ao pé do fogo e dizer: vovô, papai, mãe, tio, conta um caos para nós. E eles contavam um caos como esse que eu vou contar aqui para você. Esse caos que eu vou contar para vocês agora, dessa menina que faz milagre, foi enterrada lá no cemitério no centro de Brasília. Esse caos eu escutava ele no rádio. Quando eu era criança, morava na roça. Essa menina tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais velha do que eu. Nesse tempo aqui em Brasília tinha a Rádio Alvorada, a Rádio Planalto e a Rádio Nacional. Tinha Walter Lima, tinha Mário Eugênio e outros, né, que falavam as notícias policiais. E esse caso repercutiu na região, no Brasil inteiro. Ó, assunte bem o caso, assunte bem. Essa menina chamava-se Ana Lídia. Ela tinha na época 8 anos de idade, isso ali pelos anos de 1973. Era governo militar. Essa menina era filha de pessoas ricas, importantes, políticos do Distrito Federal. Essa menina, a família dela era tudo políticos importantes, eram deputados, eram governadores, eram chefe de grandes seções de órgãos públicos, tinha ministro da segurança, chefe da segurança, ministro da justiça. Era uma família de muita importância
financeira e política aqui no Distrito Federal, a qual muitos por aqui estão até hoje. Morava no bairro mais caro, no bairro mais famoso de Brasília e onde vivem pessoas dessa família até hoje. Pois bem, a morte dessa menina foi um mistério. E a morte dessa menina, Ana Lídia, tornou símbolo da injustiça, tornou símbolo que os poderosos, que as pessoas influentes não pagam pelos seus crimes, né? Isso aconteceu antes desse tempo, aconteceu no caso da Ana Lídia, aconteceu em outros casos e acontece até hoje, né? Na verdade, lá em Brasília tem aquela estátua em frente ao STF com os olhos vendados, que quer dizer o símbolo da justiça, né? E hoje, do jeito que está o Brasil hoje, 90% dos brasileiros vê aquela estátua como símbolo da injustiça. Pois bem, essa menina, Ana Lídia, foi sequestrada no seu colégio, se não me falha a memória, numa moto. Essa menina, pelo que conta o caos, ela foi levada para Sobradinho, numa chácara de parentes, de familiares dela mesmo. Não se sabe o exato se essa menina foi morta lá na chácara. Sabe-se que ela foi encontrada um dia depois nos campos da UNB, Universidade de Brasília, com o cabelo cortado de faca, o rostinho, o corpo todo queimado de cigarro, né? Com sinais brutais de violência sexual. Foi encontrado lá próximo ao corpo, né, preservativos, né, o que até facilitou na identificação dos assassinos. E esse caso repercutiu muito no Distrito Federal, repercutiu muito no meio político, apesar de na época termos um governo militar, o que era para ser mais aprofundado as investigações, como essa menina era de família política, de família importante, e os assassinos, né, os asquerosos que fizeram isso com a menina, era da mesma família, segundo ficou provado na época. Então acabou-se abafando o caso Ana Lídia. Eu até vi uma nota que eu conferi na internet antes de contar o caso. Eu estou contando esse caso porque ele é de conhecimento público. Você pode ir na internet aí no Google e colocar caso Ana Lídia, Brasília, Distrito Federal. Você vai ver o caso do jeito que eu estou contando, até com mais detalhes, porque aqui não dá para dar todos os detalhes desse asqueroso caos. Saiu essa nota do governo, na época ele dominava, né, a imprensa, dizendo que estava proibido a divulgação de qualquer informação do caso Ana Lídia na imprensa televisionada, escrita e falada, né? Então os locutores de rádio na época, Mário Eugênio, Walter Lima e outros que tinham da região, não puderam falar mais no rádio nem em jornais. Na época acho que só tinha, se eu não me engano, aqui em Brasília, de jornal Correio Brasiliense e Jornal de Brasília, também ninguém podia falar. Resumindo, abafaram-se o caso. Isso em 1974, 1975 mais ou menos. Mas a polícia descobriu na época que foram 3 meliantes ligados à própria família. Aí você imagina o sofrimento dessa família. Porque você perder um ente querido, ainda mais uma criança, né, sendo morta dessa maneira cruel, e depois você descobrir que foi seus próprios familiares. Eu acho que não há dor maior para a família do que essa, né? A primeira dor em perder a filha em morte tão violenta, tão trágica. E depois descobrirem que pessoas da própria família, né, colaboraram e praticaram o crime. Segundo as investigações na época, ela foi entregue a traficantes, ela foi, né, abusada por motivo de vingança. Outra hora dizem que foi ação de dívida com o tráfico dessas pessoas. Como na época a imprensa foi barrada, né, o caso foi abafado, até hoje, né, certamente não terá um desfecho
claro, né, para se oferecer ao povo, que até merecia, né? Mas esse caso envolveu tanta maracutaia, tanta coisa para esconder, tantas coisas que ficaram ocultas e soltavam coisas que não eram verdadeiras para poder confundir, que a informação que vier desse caso, mesmo hoje, vai ser vista como inverdade ou suposta inverdade. Mas na época chegaram até os 3 principais meliantes, chegaram a ser presos, depois solto. Quando foi nos anos 1980 para 81 mais ou menos, a família já tinha, né, meio que esquecido, o caso tinha ficado abafado. Uma jornalista importante de Brasília acabou descobrindo algumas coisas, algumas informações, e o caso voltou à tona de novo, o caso da menina Ana Lídia. E voltou novamente para a imprensa, voltou novamente à investigação. Na época, exumaram, acho que 1 corpo ou 2 corpos de pessoas envolvidas. Aí parece que alguns deles apareceram sem os dentes, que naquela época a identificação mais era pela arcada dentária, né? Tudo isso aconteceu para abafar o caso. E a imprensa, na época ainda do governo militar, né, veio novamente a censura e barrou, né, dizendo que não podia dar informações para não prejudicar investigações, mas na verdade era para abafar o caos. E esse caos foi abafado e até hoje não se tem um desfecho, né, claro, desse caos do cruel assassinato da menina Ana Lídia aqui no Distrito Federal, na capital do Brasil. Mas, pois bem, assunte bem, a justiça da terra não foi feita, né? Claro que a família sofreu dobrado, porque além do sofrimento pela perca da Ana Lídia, né, pela maneira cruel que ela foi morta, ainda depois descobrirem que familiares envolvidos, muito triste. Uma ferida que com certeza no coração deles nunca cicatrizou e jamais cicatrizará, né? Mas a justiça, não sei se vinda de Deus, da natureza, né? O próprio demônio chamou aqueles que tiveram culpa no cartório. O que acontece? Os 3 principais suspeitos, né? As pessoas dizem que não são suspeitos, são os assassinos, são os caras que estão ligados diretamente à morte, né, da menina Ana Lídia. O primeiro deles sofreu um acidente automobilístico que teve que juntar ele no saco. Ele se espedaçou, que ficou pedaço dele a 20 metros do carro. Teve que juntar ele no saco. Primeiro suspeito. O segundo suspeito morreu na rua, na droga e no álcool. Morreu com um mendigo como indigente na rua, envolvido na droga e no álcool, embora sendo de família que tinha dinheiro. E o terceiro se suicidou nos anos 90. Não aguentou a pressão e deu problema psicológico e o capeta chamou ele nos anos de 1990. Então os 3 principais suspeitos já pagaram pelo crime. E muito bem pago, né? Deve estar lá hoje sapecando no fogo dos infernos, né? Mas o que ficou marcado na história dessa menina, da Ana Lídia, por ser uma história trágica, né? Uma morte trágica, provocada por pessoas próximas a ela, né? O que acontece? Essa história repercutiu muito, o túmulo dela, né, lá no cemitério Campo da Esperança, muito visitado, e começou a acontecer milagres. Inclusive, eu falei para vocês no começo do caso, no PISPI, que eu tinha ido lá há uns 2 meses atrás, no que eu estava presente lá, tinha uma família lá de mãos dadas, rezando em agradecimento a Ana Lídia, porque tinha desaparecido uma filhinha deles de 9 anos de idade no trajeto da escola para casa. E eles foram lá e fizeram um pedido para Ana Lídia, pedir a intercessão dela junto a Deus. E eles encontraram a menina sem maiores danos. Estavam lá agradecendo. E eu li lá no túmulo algumas cartinhas, alguns bilhetes,
conversando com essa família. Então, em Brasília hoje é comum as pessoas que acreditam que ela realmente faz milagre. Às vezes a criança está com uma doença grave, eles vão lá no túmulo, reza e pede Ana Lídia para interceder junto a Deus, né? Crianças desaparecidas, crimes que ficaram impunes, né? Muitas vezes acontece crime, né? Crimes cruéis como esse, crimes hediondos aí de uma família, né? E a polícia, a justiça não consegue desvendar, né? Os criminosos não são punidos. As pessoas também vão lá e pedem a intercessão da Ana Lídia junto a Deus para que a justiça seja feita. São vários pedidos, né? Inclusive eu, né? Sempre que eu vou lá eu visito o túmulo dela e peço a ela para interceder na proteção da minha família, né? Eu tô aí com 60 anos, mas eu tenho filho de 8 anos e de 10 anos. Para que ela interceda junto a Deus, junto ao Espírito Santo, né? Junto aos arcanjos para proteção dos nossos filhos, né? Contra os bandidos, né? Como esses que fizeram tamanha maldade, tamanha crueldade com a menina Ana Lídia. Inclusive, em Brasília você encontra várias coisas com o nome. Por exemplo, dentro do parque da cidade, tem uma área do parque onde é que tem um parquinho de brincadeiras para criança, né? Tem parquinho de areia, tem escorregador, tem balança, aquelas coisas. Esse parquinho dentro do parque da cidade, o nome dele é Parque Ana Lídia. Tem um parque também em Brasília, num pedaço de cerrado, um parque de preservação ambiental, que também leva o nome de Ana Lídia. Tem alguns comércios, né, com o nome de Ana Lídia. Tem outras praças, tem nome de rua, nome de bairro. Então ela ficou bem popular, né, por essa história trágica que aconteceu aqui no Distrito Federal nos anos 70, né? Se tornou o símbolo da impunidade e hoje é o símbolo da fé do brasileiro. Pode-se dizer que em Brasília é a capital dos bandidos, né? Porque além de ter os bandidos como esse dentro da cidade, mas todos sabem que os maiores bandidos, né? Os grandes corruptos, né? Os que matam mais que qualquer bandido estão, né? Na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, né? Na Presidência da República. Então aqui tem a maioria, o maior número de bandidos reunidos, mas nós temos uma santa brasiliense que eu orgulhosamente, porque eu acredito que sim, ela tem poder, ela tem um contato direto com Deus. Primeiro, ela é um anjo, ela morreu criança, morreu sem pecado, né? Então, automaticamente ela já é um anjo. Sofreu muito, né? Causou sofrimentos para outras pessoas, né? Então eu tenho certeza que sim, ela tem um contato direto, pode fazer uma intercessão, se a gente pedir com fé para ela intercede sim. A nossa santinha brasiliense, a Ana Lídia. Se você gostou do caos, espalha com seus parentes, com seus amigos, e assim a cultura do caos caipira vai rompendo Brasil afora. Nós temos que pedir a Ana Lídia, pedir a Deus nosso Pai, a Deus Filho e Espírito Santo, que nos livre a nossa família de pessoas como essas, que fizeram tamanha maldade, tamanha crueldade com uma criança inocente. Mas hoje ela está feliz, está alegre, está sorrindo, com certeza intercedendo pela sua família, né? Porque, claro, a família dela foi envolvida no próprio crime, mas é claro que são algumas pequenas ovelhas negras, que a maioria da família são pessoas boas, pessoas do bem, né? Que sofreram e que sofrem até hoje, né? A perca da nossa santinha de Brasília, Ana Lídia. Grande abraço, que Deus abençoe a mim, a você, a minha e a sua família. E que a Santa Ana Lídia interceda por todos nós, protegendo e abençoando as nossas famílias aqui na capital do Brasil. Bom dia a todos.